Olá, seja bem-vindo ao Manual do Usuário. O meu nome é Ana e hoje nós vamos ver um relato real de uma pessoa real e através deste relato nós vamos conseguir perceber coisas da nossa própria situação, já que através da experiência de uma outra pessoa, às vezes fica muito mais fácil entendermos questões da nossa situação pessoal. Então, tanto para quem mandou o relato como para quem está assistindo o vídeo, o que servir para você do que eu disser ao longo do vídeo, pegue com toda a sua força, com todo o seu amor. Aquilo que eu disser e você falar, isso não tem nada a ver comigo, não é para mim, deixe de lado, porque provavelmente vai servir para uma outra pessoa que também está assistindo o vídeo. Então, vamos para o relato de hoje. Olá, Ana. Tenho 61 anos e sou cabeleireira. Moro sozinha. Minha questão é sobre família. Estou tendo uma decepção muito grande com meu irmão. Ele não está deixando minha mãe voltar para o Rio, para a casa dela. Todos estamos sofrendo e eu estou buscando uma solução. Hum. Vamos ver aqui no campo o que esse relato nos traz de consciência e de cura. Relaxem o corpo, relaxem a respiração, independente do que você esteja fazendo, se você está trabalhando, lavando a louça, tomando banho, assistindo somente o vídeo, tente o máximo relaxar o corpo, as pernas, os braços, o maxilar. Puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca em uma respiração leve, tranquila. Aqui no campo tem muito bloqueio, sabe? Assim, de diálogo. Sabe quando nós estamos em uma situação em que a gente vai colocando obstáculos entre um e o outro? Assim, a gente vai criando resistências ao outro. Isso pode acontecer em um ambiente familiar, como é o caso dessa pessoa, em um ambiente de trabalho, em um bairro, em relação a vizinhos, né? Vizinhos de um bairro, de um condomínio. E aí, sabe quando a situação vai ficando mais difícil de resolver, porque tanto você quanto as outras pessoas envolvidas já criaram barreiras, já estão predispostas a resistir àquilo que você tem a dizer e você já está predisposto a resistir ao que a outra pessoa tem a dizer. Então, essa resistência, a gente não percebe o quanto ela vai dificultando a possibilidade de se resolver a situação. Porque é como se tudo que a pessoa dissesse a partir de agora, você já chegasse na defensiva, chegasse assim, não, não é isso, e a outra pessoa também já chegasse predisposta a resistir, antes mesmo de ouvir o que o outro tem a dizer. E aqui, gente, nesse campo, eu estou percebendo isso entre todos os envolvidos.
Eu não estou percebendo como alguém está aberto a ouvir ou a falar e é o outro que está resistente. Aqui eu percebo uma situação em que todos os envolvidos estão resistentes um ao outro e já está naquela situação em que você acha que o outro quer te sacanear. Você acha que o outro quer te prejudicar ou ele tá contra você. Relaxem o corpo, relaxe a respiração, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. E eu não percebo que isso seja uma verdade, sabe? Essa impressão de que o outro é egoísta, o outro quer me prejudicar, o outro quer prejudicar a minha mãe, ou enfim, outras situações de quem está assistindo, quer prejudicar meu filho, quer prejudicar essa pessoa, quer atrapalhar. Eu não vejo aqui ninguém querendo atrapalhar e eu não sinto aqui ninguém agindo de má fé. O que eu percebo aqui é uma dificuldade muito forte de diálogo básico, de você conseguir conversar com a pessoa, falar o seu lado, a pessoa receber o seu lado, assim, o seu lado da história numa boa e falar o lado dela, a percepção dela e as pessoas conseguirem chegar em um ponto comum que é a solução. Então aqui eu vejo todos os envolvidos olhando para a solução, querendo a solução, mas cada um isolado na sua própria percepção da situação, sem conseguir fazer uma troca, um diálogo entre a percepção de cada um. Então fica cada um ilhado na sua própria percepção. E às vezes esse ilhado pode ser em grupo, no sentido assim que vai se criando alianças de quem concorda com você, mas quem não concorda tá para lá. Esse tem uma barreira, esse tem uma resistência a qualquer coisa que ele venha a dizer ou agir. E, e é exatamente, né, alguém dar espaço para solução se manifestar que vai fazer a diferença. E isso eu não estou vendo ninguém disposto a fazer. Eu estou vendo aqui uma prioridade maior em defender o próprio ponto de vista do que chegar em uma solução, sabe? E a vida atende às nossas prioridades, né? Então, assim, se a prioridade é eu estar convicta da minha perspectiva e eu defender o meu ponto de vista, isso não está trazendo solução, isso não está trazendo diálogo, isso está trazendo barreiras entre um e outro e julgamentos entre um e outro. Mas eu continuo assim porque a minha percepção é mais importante que a solução. Sabe? Porque normalmente a solução está na, na paz entre todas essas percepções. Eu percebi isso em um atendimento recente que eu fiz de casal aqui no meu consultório, que o casal estava passando por uma situação em que eles estavam entre duas possibilidades e uma pessoa do casal queria A e outra pessoa do casal queria B.
E eles estavam entrando em conflito por causa disso e fizeram a sessão. E aí, no movimento, apareceu claramente que a escolha certa não era nem a nem a B. A escolha certa era a paz entre essas duas opções. E aqui eu vejo a mesma sensação, a mesma coisa. E começo a perceber como isso se reflete em várias situações interpessoais, como a solução não é nem o A ou o B, o ponto de vista A ou B, mas sim a paz entre essas duas percepções, entre essas duas possibilidades. E às vezes a paz entre essas duas ou mais possibilidades, ela traz o como fazer isso, sabe? Qual que é a real prioridade? Porque aqui, trazendo configurado o que está o relato, assim, às vezes, independe se a pessoa está na cidade Rio de Janeiro ou outra cidade, mas é o como ela vai estar, como vai viabilizar isso, sabe? É, E isso só vai se alcançando quando a gente vai organizando as peças, vai organizando o contexto. E como que a gente começa a organizar as peças? A gente começa organizando dentro da gente, respirando e liberando essas resistências, esses bloqueios, porque esses bloqueios, eles não estão ajudando. Eles só estão separando um ao outro, pessoas que se amam, ou pessoas que se gostam, ou pessoas que simplesmente poderiam conviver bem no seu bairro, no seu condomínio, mas não convivem porque no direito de defender a sua opinião foi se criando uma barreira, outra barreira, outra barreira, outra barreira, e que essa opinião se tornou mais importante do que a solução e a boa convivência. Então, aqui, né, no final do vídeo, a gente sempre faz uma cura, e quando eu chamo de cura, eu estou falando de ampliação de consciência. A primeira coisa que eu vejo é a necessidade de respirar, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca, uma respiração leve, tranquila, limpando essas barreiras do ambiente, sabe? Alguém precisa fazer isso. Alguém, independente se é um grupo de 5, 10, 15, 100 pessoas, alguém precisa priorizar a solução. Alguém precisa virar, pode ser um. A vida é tão misericordiosa que ela nem vai falar, olha, 60% do grupo tem que focar em solução, senão não vai dar certo. Não, a vida é tão misericordiosa que basta um olhar e falar assim, ok, eu abro mão de defender, eu quero a solução. Eu quero a solução. Basta um priorizar a solução, que a gente não sabe qual é. A gente é cheio de opiniões, mas a gente cria essas opiniões baseado em praticamente nada, porque a gente não sabe praticamente, absolutamente, quase nada da vida. Quantas vezes a gente já percebeu isso, né? Que a gente não sabe praticamente nada da vida. Mas na hora da gente criar uma opinião, nossa, a gente senta no trono da vaidade e se faz como se soubesse tudo, tudo. Nossa, é como se a gente tivesse a enciclopédia do mundo na nossa língua, sabe? E chega uma hora que, se a gente não for desconstruindo isso e for resgatando a realidade que é, eu também não sei nada. Ele pode não saber nada, meu irmão pode não saber nada, meu vizinho pode não saber nada, mas eu também não sei. E eu preciso ser canal de solução. Isso eu posso ser. Eu posso, um ser humano
pode entender muito pouco sobre a vida, muito pouco, mas um ser humano é capaz de escolher conscientemente ser parte da solução, ser canal da solução. Fala, através de mim, a solução pode ser manifestada. Através de mim, eu posso ser canal da solução. E aí basta um no grupo fazer isso e a solução já tem espaço para se manifestar. A solução já tem espaço. Olha como a vida é misericordiosa. Imagina se a vida exigisse que todos priorizassem a solução para ela poder ser possível. A gente estava lascado, mais do que a gente está. Então agora eu vejo que a gente precisa respirar, relaxar o corpo e limpar essas barreiras que a gente cria entre um e o outro, porque aqui, né, todo relato que a pessoa traz é sempre um caminho de cura para todos nós. Quantas barreiras, você pode estar falando assim, não estou com barreira com os meus vizinhos, nem com a minha família, nem no local de trabalho. Olha a gente na lente nacional, que a gente criou de barreiras entre nós por causa de política. Isso fica no campo, gente. Isso daí não fica lá fora, não, fica dentro da gente. Essas barreiras dificultam as nossas relações próximas. Elas não vão embora. Elas não aparecem, desaparecem, elas ficam na gente. Olha quantas barreiras nós criamos por causa do diferente, da opinião diferente. Então, aqui esse relato está trazendo a oportunidade da gente limpar essas barreiras dentro de nós que nos dificultam, que tampam canais internos de diálogo, de prosperidade, de abundância, de conexões, de contatos, sabe, de crescimento. E também trazer para nós essa consciência de que, peraí, gente, olha que especial. Eu posso ser um canal de solução. Eu posso ser um canal de solução. E isso pode trazer uma outra dinâmica em tudo que você vai fazer na sua vida, sabe? Assim, às vezes você pode ter algum problema com um prestador de serviço. Aí você olhar e falar assim: ok, estou tendo esse problema aqui. Ele que é o culpado, ele que é o trabalhador, ele que tinha que estar fazendo. Não, mas tá bom, tanto faz. Eu vou ser parte da solução. Eu vou ser parte da solução. Eu estou envolvida nessa situação, de alguma forma, e a minha contribuição é ser parte da solução dessa situação. Independente da minha opinião, independente do que eu acho que fulano tinha que ter feito, ciclano deveria ter falado e não sei o que, e não sei o que, e a gente fica cheio de opinião. Independente disso, independente das minhas opiniões, a prioridade é eu ser parte da solução. Isso é saudável e isso traz paz, porque eu tenho certeza de uma coisa, assim, ó, a certeza, eu tenho certeza. Você vê como a gente se enche? Assim, a paz é prioridade, sabe, gente? Independente se é na cidade A, se é na cidade B, se é comendo isso, se é comendo aquilo, sabe? A paz, ela pode ser um objetivo claro. E se é esse o objetivo claro, a vida põe muita força nisso, sabe? A vida põe muita força nisso. A hora que você escolhe ser solução, a vida põe muita força nisso, sabe? Para você conseguir, para você se movimentar. Entende? Às vezes a pessoa fala assim: minha vida está emperrada. As suas prioridades estão em harmonia com o que é fundamental para a vida?
porque a gente sabe muito pouco sobre a vida, mas a gente já tem uma sensação de que a vida gosta de solução, a vida gosta de harmonia, ela gosta de paz. A gente tem essa sensação, porque quando a gente escolhe isso, as coisas fluem muito rapidamente. As coisas acontecem, não é assim? As coisas vão encaixando, encaixando, encaixando. Aí você fala, nossa! Aí uma pessoa lá de longe te manda uma mensagem, e aí você fala, gente, eu não falava com essa pessoa há 30 anos, mas como eu estava precisando de tal coisa, ela, sem saber, me mandou uma mensagem, e aí a coisa aconteceu, e aí o papel chegou, e aí não sei o que aconteceu, e o cartório. Não é assim? Não é assim? Flui, sabe? A gente pode não saber muita coisa, mas a gente percebe que quando a gente foca na solução, quando a gente foca no crescimento, as coisas tomam uma velocidade, uma harmonia, um ímpeto diferente. Então, agora vamos para a última parte do processo. Então, vamos para a cura, para ampliação de consciência. Vamos começar por essas barreiras que a gente cria entre uns e outros, e a possibilidade de cada um aí no seu cantinho, no seu lugar, escolher através do seu livre-arbítrio ser parte da solução em todas as situações que você se encontrar. Nossa, cada situação é uma muito diferente. É, mas a solução tem uma vibração só, né? Então, assim, independente dos detalhes e peculiaridades de cada situação, eu escolho ser parte da solução. Relaxem. Agora é um momento mais silencioso. Quando eu estou em silêncio é porque eu estou dando os estímulos no campo. Se vier alguma informação que precisa ser dita, eu vou falar com vocês, tá bom? Se não, eu vou ficar quietinha mesmo. Você pode ficar com o corpo relaxado, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca, mantendo sua conexão com o campo e pode continuar fazendo a sua atividade caso você esteja fazendo alguma coisa. Eu só não aconselho fazer isso dirigindo, tá? Mas ali no trabalho, alguma coisa doméstica, é muito tranquilo. Tenham paciência, respirem, vamos nos dedicar a nos limpar, nos curar, nos desenvolver como seres humanos. Vamos dedicar tempo, disponibilidade a isso, mantendo o corpo relaxado, as pernas, os braços. Respiração leve, tranquila, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca.
Expirando. Relaxa a nuca. Tá vindo muito a cura pela nuca. E a nuca, nossa, é uma parte tão poderosa da nossa engenharia humana, tão poderosa. Nossa, através da nuca é onde a gente recebe gratidão, recebe misericórdia, recebe bênçãos. Nossa, a nuca é uma parte muito poderosa do corpo humano, muito poderosa. E tá vindo para dar estímulos aqui, né? Assim, tô sendo, né? Enfim, eu falo, estou sendo direcionada no sentido assim que o campo tá pedindo uma limpeza da nuca, sabe? E faz sentido, né? Porque quando a gente vai criando essas resistências em relação ao outro, a gente deixa de receber o que o outro pode oferecer. E essas barreiras, elas não bloqueiam só o outro, elas bloqueiam tudo, né? Porque não existe você criar uma barreira específica, assim, tão específica. Você vai. Um muro é um muro, né? Ah, vou fazer esse muro aqui porque eu não gosto do meu vizinho. Mas esse muro é um muro que tá ali para todos, né? Você fez com foco no seu vizinho, mas é um muro para todo mundo, inclusive para a vida, inclusive para a solução. Já vai ter gente aí que vai estar pensando: minha nuca é toda travada, então eu tenho resistência a receber. Aham, é isso mesmo, basicamente. E a dificuldade de receber o bom, viu? O bom, o leve, respirando, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Tá tendo uma limpeza muito grande do peso. A gente não imagina, aqui no campo eu tô conseguindo perceber o quanto fica pesado a gente achar que a nossa convicção, a nossa opinião, a nossa certeza é tão importante assim. Fica um peso nos nossos braços, que a gente fica carregando esse peso. Nossa, imagina se as nossas opiniões fossem tão importantes assim sobre os contextos. Não haveria tanta gente, são bilhões de pessoas existindo agora, cada uma com uma percepção. Bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que já passaram pela Terra e hoje estão no solo, literalmente. Respirem, soltar esse peso de eu tenho que defender aquilo que
Sabe, existe nuances, né, gente? Para tudo existe nuances. E aqui a gente está lidando com a nuance assim de ser a ferro e fogo, sabe? De isso é mais importante que tudo. A gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Meu marido fala muito isso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. A gente tem que tomar muito cuidado. Ter nossas opiniões, nossas percepções faz parte da nossa engenharia humana, mas a gente tem que saber gerenciá-las muito bem, senão elas acabam se tornando esse peso que está aqui no campo. Respirando leve, tranquilo, estamos movimentando esse peso que está nos braços. Enquanto eu dou os estímulos, teve uma pessoa que falou assim para mim. Aliás, teve mais de uma pessoa, cada uma do seu jeitinho, mas que falou a mesma coisa. Assim, Ana, eu não sei se eu tenho tantos problemas, mas eu me identifico com todos os relatos, com todas as questões. Eu tô começando a achar que eu tô muito mal. E eu só queria dizer que para quem está acompanhando os relatos e que está se identificando, gente, não é que você está muito mal, é que aqui o Manual do Usuário é um espaço para a gente trabalhar questões humanas. E questões humanas são comuns para todos nós. É como um veterinário que cuida de coelhos, e existem questões de coelho que são comuns para todos os coelhos, entende? Então, aqui não é que assim são problemas, dificuldades, sabe? São questões humanas que a gente precisa gerenciar. E nós somos complexos. E aí, o estranhamento inicial da gente começar a gerenciar, primeiro é o susto, nossa, é muita coisa que eu tenho que gerenciar. E esse susto acontece porque a gente, né, aquela velha história, a gente não é criado com esse olhar, a gente não é criado aprendendo a gerenciar a nossa engenharia humana, aprendendo sobre ela, aprendendo como fazer. Não, a gente é criado aprendendo outras coisas, né? Outras coisas. E aí, quando em algum momento a gente tem essa demanda de trabalhar nossas questões humanas, realmente vai haver uma pendência, ok? Mas mesmo assim, são coisas que a gente vai ter que trabalhar ao longo de toda a nossa jornada humana. É a mesma coisa do banho, né? Ah, você ficou 20 anos sem tomar banho. O primeiro banho vai ser um banho de escovão, né? Vai ser um baita banho, vai doer, vai ferir, vai ser desconfortável, mas aí vai limpar. Mas depois você sempre vai ter que estar tomando banho, né? Porque é uma questão de gerenciamento. Então é natural a gente se identificar com o que é trago aqui, porque são questões comuns a todos nós. Não significa assim, nossa, eu tenho todos os problemas. Não, você tem todas essas questões humanas, né? Porque você é um ser humano. Agora, é claro que tem uma coisinha ou outra, igual eu falo no início do vídeo, né? Umas coisas bem mais específicas que talvez você não esteja na vibe no momento, que aí é só deixar de lado, né? Não tem nenhum problema. Acho que ainda vou precisar de alguns minutinhos aqui para a gente poder fechar o campo em paz, mais abertos e mais focados na solução.
A solução é um ótimo adubo para o crescimento. Veio essa frase muito forte aqui. E veio um cansaço também, veio um cansaço no campo, que foi muito bem-vindo, assim, é um cansaço assim, soltei. Sabe, um soldado após a batalha? Tipo, muito bom. Quando vem esse tipo de cansaço, se vier em você, é importante tomar muita água, que ajuda a limpar, porque esse cansaço vem da intoxicação que acontece quando a gente está brigando. Aí na limpeza, esse cansaço vem como uma liberação de toda essa intoxicação que a gente mesmo criou na gente, por ficar brigando, por causa defendendo a custe o que custar a nossa percepção, né? E aí a água, né, ajuda a limpar, a liberar essa intoxicação que a gente criou. Então, assim, por 2, 3 dias, tomar mais água do que você costuma tomar é muito bom, é muito indicado. Respiração leve, tranquila, estamos fechando. Quem quiser falar muito obrigado, amém, alguma palavra de fechamento, pode falar, isso ajuda ainda mais, né, a fechar o campo, a gente a agradecer, né, ao campo, à consciência. Gratidão sempre acrescenta, né? Respire, agora experimente respirar pelo nariz. E é isso. Bom, gente, esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mandar o seu relato, para que o seu relato seja caminho de cura para você e todos nós, é só chegar aqui na descrição do vídeo, tem um link com um formulário super simples de responder. Aí você vai responder esse formulário e eu farei um vídeo sobre o seu relato. Muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau.